Olá, está começando agora o Cartas na Mesa, um podcast feito para você, pensado em trazer conversas sobre consórcio, planejamento, construção de patrimônio. E eu tô aqui hoje com o Cristiano. A nossa convidada especial, muito especial hoje, é a Tati Amaral. A Tati que está à frente da Empresas Raízes da Liberdade, ela é assessora de investimentos da XP e especialista em finanças comportamentais. E hoje a gente vai trocar uma ideia muito gostosa para falar sobre dinheiro, sobre planejamento, sobre economizar, sobre planejar. Tati, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada, Cristiano. A gente está aqui para fazer um bate-papo muito legal sobre o que todo mundo gosta, que afinal de contas é dinheiro. Ô, Tati, você sempre comenta, né, que tem muita gente que tem uma renda muito alta, mas não tem uma vida compatível com aquilo. E, ao mesmo tempo, pessoas que têm uma renda mais econômica, por conta da organização, conseguem galgar mais longe. Fala um pouquinho para a gente dessa dificuldade do brasileiro, se isso é geral, se isso é o que a gente vê aqui na nossa região. Deise, eu realmente sempre trago esse ponto. A gente já teve várias conversas sobre isso, né? Pensando realmente na cultura do brasileiro. Mas, na verdade, não é só da cultura do brasileiro. A gente tem realmente comportamentos que levam a gente não conseguir planejar muito o futuro e se apegar mais no presente. Então, esse é um comportamento normal, né? E acaba se aprofundando um pouco pela cultura nossa, por um cenário inflacionário que a gente já teve ao longo do tempo. Então, são vários vieses aí que trazem a dificuldade de tantas pessoas conseguirem se planejar para o futuro. E aí eu sempre trago essa frase, né? O problema não é o quanto você ganha, mas sim o teu comportamento e a tua relação com o dinheiro. Então, penso que isso faz muito sentido também para tudo que a gente conversa e para um planejamento, para uma construção de patrimônio aí no longo prazo. Perfeito. Eu percebo, assim, olhando a sociedade como um todo, né, que a gente tem hoje, com a influência das redes sociais, uma situação muito peculiar, né, que as pessoas querem mostrar sempre que estão muito bem, né, e estão conquistando coisas, que estão usufruindo de coisas muito boas e tudo. E aí querem comprar as melhores roupas, querem fazer as melhores viagens. Então, nós costumamos perceber que um dos nossos maiores concorrentes é o estilo de vida. Perfeito. Porque o estilo de vida é muito importante para essas pessoas. E as pessoas estão muito preocupadas com isso. Por mais que elas disfarcem, mas elas gastam muito com esse estilo de vida para mostrar para os outros, né? E aí vem um endividamento muito forte com isso, né? Eu entendo e concordo, e hoje eu tenho uma gama grande de clientes que chega exatamente nesse viés. Desse lado de, nossa, eu tô ganhando muito, eu sei que eu tô ganhando muito, mas o meu estilo, parece que eu não vejo acordo, eu não construí nada de efetivo. E quando a gente vai ver e fazer a organização financeira de fato, é isso que acontece. O padrão de vida da pessoa ali, onde ela mora, como que ela mora, permanece o mesmo, mas quando você vê ela trocou de carro muito rápido, fez compras de marca, de luxo, né? Até a gente estava conversando sobre isso antes. Esse luxo exacerbado, muitas vezes, é muito dessa necessidade de mostrar para os outros, né? De você estar acompanhando ali na rede social, aquele imediatismo. Mas, poxa, eu tô vendo aqui que a pessoa se formou comigo, estamos com 5 anos de formado e já está com um padrão de vida melhor que o meu. Então, eu preciso alcançar. E para mostrar para a sociedade, às vezes, uma realidade que não é dela. Porque ela está num momento de vida diferente, né? Sim. Mas exige a pessoa se conhecer primeiro. E eu sempre digo também que o dinheiro, ele passa pela jornada do autoconhecimento, para a gente entender a tua relação com o dinheiro, como você consegue construir isso ao longo do tempo, para você realmente construir algo de efetivo que faz sentido para você, para tua família, enfim, o que você quer deixar também. Sim, essa questão do endividamento é uma coisa tão grave, né, que recentemente o governo, né, noticiou que tem mais de 80 milhões de pessoas que estão no vermelho, né, endividados no Brasil, né. Então, poxa, 80 milhões é um número muita coisa. Absurdo, né. Muito expressivo, Muito expressivo. E é endividamento, às vezes, mais agressivo, né, que nem quando a gente pensa numa pauta até de imediatismo, para você chegar a ter um imóvel próprio, no caso de um financiamento, por exemplo. Às vezes é um endividamento para tentar empreender sem nem entender como que você quer empreender, as bases para isso. Endividamento no próprio estilo de vida, né? Vai fazendo dívidas no cartão de crédito, parcelando, e quando vê,
você tem que renegociar e tá sempre ali naquele vermelho, né? Chegando aí dívida de 100, 200, 300, até 500 mil muitas vezes. Até que fica impagável, Até né? que fica impagável. Eu concordo com o Cristiano, que eu considero assim que o maior inimigo do enriquecimento é realmente o estilo de vida. E a gente vai sendo assediado o tempo todo por isso, né? Então, eu imagino que muitas vezes falta clareza de propósito. E as pessoas não guardam, principalmente porque elas não têm um objetivo maior. É. E coisas grandes levam tempo, né? Construção de patrimônio, a gente está falando de médio e longo prazo, não consegue se construir patrimônio de hoje para amanhã, né? E o custo de vida, o custo do dinheiro no Brasil, ele é muito caro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Cristiano, com a Tati. Tipo, a pressa tem um custo, Tem. né? E a gente, Tati, vê muita gente, eu diria com esse dado do Cristiano, que é a maioria, as pessoas gastam mais do que ganham, né? O que a gente vê muito pensando nesse custo do dinheiro ser alto é que as pessoas elas querem o imediatismo e até é um termo que a gente usa em finanças comportamentais que é o viés do presente. O que é isso? É você não conseguir enxergar o futuro ou não projetar o futuro de uma maneira clara. Então, você tem aquela visão ideal de que a minha vida, quando eu receber, vai ser melhor, quando eu receber um aumento, vai ser melhor. Enquanto isso, eu vou vivendo agora, porque não dá para guardar, e sempre vivendo nesse ciclo. E se apegando ao presente. Uhum. A gente pensar no futuro, num planejamento, é muito desafiador para a mente humana. E eu sempre, quando o cliente chega para mim com esse ponto, né, de, pô, mas eu já estou endividado, eu já estou vivendo numa vida estreita, como que eu faço para me organizar? Uhum. Como que eu faço para construir algo? Pensa na tua vida de 5 anos para trás, né? Você não viu o que passou num piscar de olhos, há 5 anos era o Covid. Uhum. E agora imagina o que você quer construir daqui 5 anos. Uhum. Vai piscar, vai passar no piscar de olhos também. Então vamos imaginar esse prazo de 5 anos e enxergar isso. Fazer pequenas metas que você consiga encaixar no teu orçamento. E não esperar para quando você tiver um aumento, ou para quando o teu faturamento for melhor, ou o mundo ideal que você imagina, mas que você não consegue concretizar. Ter um plano, né, Tati? Ter um plano. Ter um plano e ajustar as metas. Mas além disso, eu acho que da falta de clareza de ter um objetivo maior ou um plano, eu acredito que também tem uma questão cultural brasileira. Você sempre fala sobre isso, né? Sim. Que existe essa questão cultural de o brasileiro, ele não tem acesso à educação financeira na base. E eu tô falando até de escolas particulares, isso tem mudado, né? Mas a educação financeira, ela parte muito mais do próprio sistema de ensino. Ela vai muito mais da cultura, da consciência, como a gente comentou aqui no início, do autoconhecimento. De você entender o que é importante para você, e isso ao longo da vida, então os pais passarem isso para os filhos, como questão de valor mesmo, né? E muitas vezes a gente entende que, claro, educação financeira, entender o quanto entra, o quanto sai, você não exacerbar os teus gastos é extremamente importante, é a base da educação financeira, mas mais que isso, quando a gente entra nessa parte de finanças comportamentais, é você entender. Então, vamos pegar o exemplo do consórcio, por que eu quero o meu primeiro imóvel, por que eu quero ter um imóvel? É para o meu sonho, é para investimento, qual que é o objetivo que eu quero com esse imóvel? Ou eu quero um imóvel porque todo mundo fala que é bom e eu vou seguir essa linha, e aí quando vê, às vezes está lá financiando um imóvel alto, que não cabe no orçamento para suprir uma necessidade imediata. Uhum. Então, a pessoa, até antes de fazer uma carta de consórcio ou antes de fazer um financiamento, se for o caso, a gente tem que sempre pensar o porquê que você quer esse imóvel, né? Qual que é o objetivo Sim. por trás desse imóvel. Aí, depois que a gente definir muito bem esse objetivo, a gente entra, né? É a direção que a gente está dando para o dinheiro. Cabe dentro do teu orçamento? E o teu trabalho, ele comunica muito com o que a gente faz também, porque os nossos clientes, eles têm um atendimento muito personalizado, que vai de encontro com isso que você falou. Entender para quê, entender por quê, entender até onde o cliente chega, né? E eu vou aproveitar o gancho para falar um pouquinho de Claro. consórcio, né, Cristiano? Sim. A gente fala um pouquinho.
para quem não conhece, de uma forma simples assim, o que que é o consórcio? Consórcio é uma compra planejada, né? Simplesmente isso, né? É uma compra planejada, onde um grupo de pessoas, né? Elas mensalmente elas contribuem e elas são sorteadas ou através da oferta de lance elas são contempladas e têm direito ao crédito, né? Simplesmente isso, né? O consórcio ele se baseia numa compra planejada. Ele foi criado há mais de 60 anos atrás, né? Foi criado justamente para poder sanar essa dor que o brasileiro tem do custo altíssimo do dinheiro no Brasil, né? Então, eu não tenho conhecimento, mas eu acho que o consórcio só existe no Brasil. Sim, Não Uhum. sei se só existe em existe outros no países, Brasil. mas veio para sanar essa dor, né? E ele só existe no Brasil porque ele não faz sentido em Em outro, lugares de com juros juros baixos. baixos. Porque se você tem uma taxa de 2% ao ano para você comprar o teu imóvel e morar, por que que você vai planejar e aguardar, Se né? você Você consegue. já faz o financiamento, a hipoteca, né? Cada lugar tem os seus termos direto. Então, o consórcio, ele sana essa dor do brasileiro, que muda governo, sai e volta, mas o histórico de juros altos, É muito. ele é Sim. cultural do Brasil Nós também. estamos passando um momento agora que a gente tem acompanhado no mercado imobiliário de pessoas que fizeram financiamento bancário quando a taxa Selic estava extremamente baixa Uhum. a nível Brasil, né? Estava ali 2, 3%. Antes da pandemia, Antes né? da pandemia, e essas pessoas adquiriram imóveis, né, e fizeram financiamento e hoje está pagando um preço absurdo porque a taxa Selic já chegou a 15%, né? Os juros no Brasil, historicamente, nos últimos 20 anos, a média histórica dele é 11,5, 12,5. É muito alto, né? Para realmente você falar em custo de aquisição das coisas. Sim, E isso pesa demais. Eu tenho alguns clientes que aconteceram exatamente isso e a gente tem que remanejar todas as contas, porque realmente você faz um financiamento de uma Selic a 2%, e aí agora baixou para 14,5, né? Mas ficamos aí com Isso 15% ainda é há um muito tempo alto. razoável. Claro, quando a gente fala em termos de investimento, a gente não pode levar essas duas pontas totalmente em consideração, porque são picos específicos. Mas é uma média ainda assim muito alta, né? E aí o consórcio, como um bom produto brasileiro, sim. surge para a gente poder, como você falou, né? Trabalhar muito bem esse planejamento, fazer uma compra planejada no longo do tempo. Uhum. E eu enxergo muito isso como cultura também. O brasileiro, ele entende o imóvel como algo seguro. E realmente é. Porque a gente está num mercado relativamente novo. Temos aí 30 anos de mercado financeiro no Brasil. Um Sim. real que é também recente. Então, com uma desvalorização cada vez maior. Então, a gente está num cenário muito instável. E o imóvel traz essa estabilidade Sim. para as pessoas, né? Ô, Tati, o sistema de consórcio, ele teve um divisor de águas ali com a pandemia. Uhum. E isso aconteceu porque, juntamente com a pandemia, e as pessoas não podiam sair de casa e, consequentemente, não gastavam muito dinheiro, né? Baixa de consumo. Baixo consumo, não viajava, não saía para ir para o shopping, né? Não saía para jantar fora, ir ao teatro, cinema, né? Então as pessoas começaram a ter mais dinheiro com elas, né? E as pessoas falam assim, pô, e agora o que que a gente faz com esse dinheiro, né? E com essa situação da pandemia teve o advento também dos grandes players que começaram a aparecer, né? Como o Paulo Vieira, como o Thiago Nigro, né? O Pablo Marçal. E esses caras começaram a falar o que que você faz com o seu dinheiro, né? Trabalhe com o seu dinheiro, né? Saiba usar o seu dinheiro, invista o seu dinheiro. E eles Exatamente. começaram a falar, inclusive, até do sistema de consórcio, né? Muitos deles usam o sistema de consórcio O Pablo como... Marçal, acho que ele é bem forte, né? Sim, então, ele usa o sistema de consórcio para alavancagem, né? Patrimonial, e, enfim, para várias situações, né? Então, o que aconteceu? O sistema de consórcio cresceu de forma muito grande, né? Mas mesmo assim, hoje, ainda em 2026, né, mesmo 5 anos depois aí da pandemia, a gente encontra muita gente ainda que não conhece como funciona o sistema de consórcio, né? Então, a gente tem um trabalho, uma tarefa muito grande, né, de levar o conhecimento para essas pessoas. Perfeito. Porque as pessoas, elas erram, né, ou por falta de conhecimento, né,
ou também elas deixam de escolher também, fazer uma boa escolha, né, por não saber que existe, né, um produto como o sistema de consórcio. Eu complemento ainda dizendo que o consórcio antigo, ele é bem diferente do consórcio novo. Ele mantém as premissas de uma compra planejada, de uma compra compartilhada, mas, por exemplo, a lei que regulamenta o consórcio, ela é de 2008. Então, hoje o consórcio é fiscalizado, regulamentado, auditado, né? Que é a lei 11.795. Cristiano Sim. adora essa lei, né, Cristiano? Sim, porque essa lei é um marco, né? Porque ela trouxe para a gente, né, toda a regulamentação do sistema de consórcio, né? Imagina, o sistema de consórcio antes dessa lei era meio bagunçado. Eu só fico imaginando aqui como que funcionava, porque Sim. é uma estrutura extremamente complexa por trás, Sim, né? e hoje em dia você tem, né, o Banco Central que audita, ele garante, né? E você tem a ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, né? Então você tem toda uma estrutura, né, de legislação e tudo para poder fazer um produto bem seguro, para que as pessoas possam investir com segurança, com tranquilidade, né? E ter um planejamento de longo prazo voltado para algo que Sim, consiga garantir essa satisfação para elas, né? sim, porque o consórcio é um investimento a longo prazo, Exato. né? A gente tem um quadro aqui no Cartas na Mesa que se chama Dando a Letra. Então, eu vou aproveitar aqui no Dando a Letra de hoje e a gente vai falar de um outro marco no sistema de consórcio. Então, em 2008, tivemos a regulamentação. Em 2006, a HS Consórcios, ela criou uma modalidade que também foi outro divisor de águas dentro do sistema de consórcio. E a gente trouxe uma ferramenta que já era democrática, que já era popular, mas a gente conseguiu sofisticar muito o resultado do consórcio com a criação da meia parcela. Né? Então, meia parcela não é um desconto, é uma forma de pagamento onde o cliente vai pagando a metade das parcelas até contemplar. Originalmente, isso foi criado ali para um público que é o pagador de aluguel, porque imagine que é difícil você pagar o seu aluguel e pagar uma parcela de um imóvel que você não sabe quando você vai ter. Então, a meia parcela trouxe fluxo, Tati. Então, você vai pagando a metade, metade, metade. Quando contemplar o seu consórcio, 1 ano, 2, 3, 5, essa parcela ela vai dobrar, todas as metades que não foram pagas serão diluídas no prazo que falta, mas a partir de agora o cliente ele não tem mais o aluguel para pagar, então ele consegue colocar uma parcela maior. E junto com isso veio um público que é o investidor. Né? Então, quando aquela parcela for integral, ele já vai. Quem vai pagar esse investimento, esse imóvel que ele está comprando, é o retorno do investimento que ele fez. Ele pagou por 3 anos, por exemplo, sobre meia parcela. Ele contemplou. Agora ele comprou um imóvel, a parcela dobrou, só que agora quem paga esse imóvel é o próprio aluguel que ele recebe. Né? Sim. E Isso. a gente pode, por isso que a gente fala tanto sobre construção de patrimônio, né? Nós temos alguns clientes, né, que eles aproveitam o rendimento que eles têm na carteira deles com outros investimentos, né, e eles aproveitam esse rendimento para poder também investir em mais uma cesta que é o sistema de consórcio. Você faz uma diversificação planejada novamente. Exatamente. Acho que a palavra do podcast hoje é o planejamento. Exatamente. Né? Não é à toa que a XP, né, o BTG, eles também estão trabalhando com consórcio também, né? Eles incluíram mais essa cesta como os produtos que eles podem oferecer para os clientes, né? Hoje, como assessora, eu enxergo muito esse planejamento. Inclusive, eu tenho alguns clientes que prezam muito isso. Porque eles têm até uma carteira legal, mas eles focam muito mais na construção imobiliária do que na construção do mercado financeiro. Sim. Então, o que a gente faz? Exatamente o que você falou. A gente faz uma carteira planejada em que ele vai pagar ali a meia parcela
e a gente vai estruturando para que ele consiga adquirir o imóvel dele, Sim. seja por meio de alavancagem patrimonial, seja por meio de ter ali um imóvel para morar, né? Então a gente vai se organizando para isso. Sim. E é muito legal porque eu vejo a demanda de alguns clientes, essa necessidade, como a gente estava falando antes também, do imóvel físico, né? Uhum. E aí, por mais que a gente apresente algumas soluções dentro do mercado financeiro, nada supera, quando a gente está falando em imóvel físico, você ter ali uma meia parcela para você conseguir adquirir o teu imóvel com tranquilidade, com planejamento. Sim. Então, tudo fica mais viável. Sim, e Tati, assim, ó, o consórcio, ele desde o início, ele, até pouco tempo, o consórcio sofria um preconceito. As pessoas achavam que o consórcio era só para quem não tinha dinheiro para financiar, que o consórcio era coisa para gente de classe média, gente Baixa. Né, baixa, né? Então, assim, o consórcio ele sofreu essa parte aí de preconceito, né? E hoje a gente vê aí, né, como a gente já falou aqui, pessoas como o Pablo Marçal falando claramente, né, que faz alavancagem financeira com o sistema de consórcio, né? Então, é um produto extremamente democrático, né? Ele é desde para a pessoa que quer sair do aluguel e que hoje não tem consciência de como fazer para sair do aluguel. Ele pode pensar que ele vai ter que juntar dinheiro, né, anos e anos e anos a fio para poder um dia ter dinheiro para comprar à vista. Ou dar entrada no financiamento, Ou dar uma entrada no financiamento e aí paga 3 imóveis, né? Exato. E então, assim, o consórcio ele é bem democrático hoje, né? Para todo tipo de classe social, para todas as pessoas, né? E pegando um gancho no que você falou, a questão do preconceito com o consórcio. Eu achei bem legal você trazer essa pauta. Porque, Cristiane e Deise, assim, a gente enxerga nas finanças de maneira geral um preconceito com o dinheiro. Então, mesmo pessoas com alta renda têm um preconceito para falar de dinheiro, para falar de planejamento, e acreditam que isso não é para elas. Tem um economista muito legal que chama Michel, me fugiu o sobrenome dele, mas ele escreveu um livro chamado Coisa de Rico, que traz a visão do brasileiro, que o brasileiro nunca se enxerga como rico. Então, ele pode estar rico, ele pode ser da classe A, porém, ele sempre vai olhar para cima e vai ver que tem alguém melhor que ele. E quando a gente olha para o cenário exterior, né, isso não acontece. Aí traz muito o que você falou também da questão do status, do estilo de vida. O brasileiro, para ele entender que ele é rico, ele precisa estar com o carro do ano, com a bolsa do ano, sempre vendo muito mais o status do que realmente a conta bancária dele. Sim. E o que eu enxergo com muitos clientes? As pessoas entendem que dinheiro é para os outros, né? O investimento é para os outros. Não, mas investimento financeiro não é para mim. Consórcio não é para mim. Ou é para baixo de mim, ou alavancagem patrimonial não é para mim, é para quem está acima. E esse preconceito, ele vem realmente sendo quebrado, principalmente, como você falou, depois da pandemia, por uma série de fatores. No próprio mercado financeiro, a gente vê isso. Depois da pandemia, teve uma mudança de comportamental. Né? As pessoas passaram a entender a importância de uma reserva financeira, passaram a entender a importância de se investir na própria bolsa de valores e numa renda fixa mais bem estruturada, também no consórcio. Então, isso teve uma mudança comportamental muito grande depois da pandemia, porém, ainda é uma cultura geracional que precisa mudar. Vira e mexe, a gente cai na questão cultural, né? Muito. Que é. E assim, esse economista, ele fala bastante sobre isso. Eu já anotei aqui, Coisas de Rico. Coisa de Rico, é muito legal, eu recomendo. Depois eu quero o nome do... Michel Alcoforado, é Alcoforado? Michel Alcoforado. Michel Alcoforado. Ele traz bastante esse ponto, porque a gente enxerga a cultura brasileira como um todo, sempre nessa dependência e entender que o outro é mais rico ou que quem está abaixo de nós, algumas coisas são para baixo de nós. Mas, na verdade, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de investimento, próprio consórcio, qualquer forma de crescimento é para todo mundo, né? Sim. E eu achei bem interessante isso, assim, fazer esse link. Depois ele vai tirar, mas o que eu queria dizer para a Tati... é que a gente tem uma polêmica, né? Entender o consórcio, muita gente diz, o consórcio não é investimento. E originalmente ele não é investimento mesmo, porque existe uma taxa de administração aqui, né? Então, você vai pagar mais do que você vai pegar. Mas a gente entende como investimento o que o cliente faz com ele.
porque, voltando lá no nosso exemplo, imagina um cliente que pagou por um imóvel por 48 meses. Vou te dar um exemplo em números. Uma carta de 500 mil. Quando o cliente ele paga 48 meses, como ele paga somente a metade da parcela, depois de 4 anos ele só pagou 13% desse imóvel. Agora ele acessa o crédito, comprou o imóvel e a partir deste momento ele se paga sozinho. E aí eu te pergunto, é ou não, pode ser ou não considerado um investimento isso? Com certeza. Você está capitalizando o teu dinheiro e alavancando de uma maneira que você só juntando esse dinheiro você não vai conseguir. Vai demorar muito mais. E são coisas complementares, eu digo, né? Porque Sim. quando a gente pensa, por exemplo, numa reserva financeira, vamos juntar 500 mil reais. Uhum. Se você não fizer uma alavancagem, tiver Sim. um poder de aporte Sim. muito forte, vai demorar muito. Sim, A hora que entra no consórcio como forma de capitalização, sim. você acelera muito o processo. 48 meses a gente está falando de 4 anos. 4 anos. Então, possibilita muita coisa, né? Por isso, hoje, muitas pessoas que têm a sua carteira adquiriram o consórcio para botar mais uma cesta dentro da sua carteira para qualquer momento ele poder fazer uma alavancagem. Seja uma alavancagem financeira, se ele resolver vender a carta dele, ele pode vender, ele tem essa opção de vender a carta dele, ou se ele quiser comprar um imóvel e botar esse imóvel para alugar e fazer a alavancagem patrimonial, né? Ô, Tati, Perfeito. a gente pode usar ali o consórcio como para muitas situações, né? Mas a nossa conversa toda, desde o início, a gente fala que falta muita disciplina, falta muito conhecimento. E ele também é uma ferramenta de disciplina. Agora, não é mais esse cliente investidor que vai alavancar, que vai ter uma carteira imobiliária, mas aquele cliente que ele não tem a disciplina e ele diz, agora eu vou começar a guardar. Tem muita gente que fala isso, quer ver meta de início de ano, todo mundo vai para academia, todo mundo vai começar a guardar dinheiro, e a pessoa tem até a vontade, e ela guarda por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e de repente ela vai lá e tira, aquilo vai virar uma bolsa, vai virar um passeio, vai virar qualquer coisa. Olha o estilo de vida aí. É o estilo de vida. É. Sabotando a pessoa, né? Exatamente, entra nos sabotadores. Isso, então a gente consegue ter também aqui uma ferramenta de disciplina, porque esse dinheiro, uma vez que você planejou, vou ter um carro, vou ter uma casa com esse dinheiro, você não pode ir lá e acessar a hora que você quiser, você tem que aguardar o teu momento da contemplação. Então ele acaba te blindando de você mesmo. Exato. E por um caminho desses, a pessoa, muitas vezes, ela desenvolve a disciplina financeira. Eu concordo. Eu enxergo, Daisy, como, de novo, questão comportamental e voltando para a direção do dinheiro. Uhum. Então, o que eu enxergo hoje como mentora financeira, até mais como assessora, pensando nesse público, né? Muita gente com uma renda legal, crescendo, né? Aquelas pessoas que têm ali uma capacidade, que teria uma capacidade de aporte dentro do mercado do investimento, mas é uma frase muito comum do brasileiro, precisa do boleto para pagar. Precisa. Sim. Então, o que eu sempre direciono, né? Eu sempre direciono a gente fazer um plano de ação para a pessoa ter a reserva financeira, porque a reserva financeira eu entendo como planejadora, que é o mínimo ali da pessoa para ela poder se organizar, ter tranquilidade, caso aconteça alguma coisa, até para eventualmente... Ô, Tati, explica um pouquinho para quem não conhece o que é essa reserva financeira, que é tão bonito isso, mas o que é reserva financeira? Comumente conhecido como reserva de emergência, mas eu, partindo do pressuposto de finanças comportamentais, não gosto de chamar de reserva de emergência. Por quê? Eu acredito que a palavra tem poder, e já vi isso acontecer muitas vezes. A minha filha diz que é reserva de paz. Reserva de paz. Muito bom. Esse é um nome muito bom. Porque é exatamente isso. Te dá paz, te dá tranquilidade. Então, quando a gente fala em reserva de emergência para alguns, mas eu gosto de chamar de reserva financeira, é um colchão que vai te blindar realmente por alguns meses do teu custo de vida ali, o básico. Mas mais que isso, é uma reserva de oportunidade. Às vezes para dar um lance num consórcio, às vezes para fazer alguma coisa, quero fazer uma reforma na casa que está essencial, que precisa ser feita. E aí você consegue fazer isso, às vezes até uma viagem. Obviamente, o objetivo da reserva não é você gastar, é você ter aquele colchão sempre ali disponível para você conseguir
ter essa tranquilidade, essa paz, como a tua filha bem fala. Mas o objetivo dela é a gente poder realmente se estruturar. Paralelo à reserva financeira, a gente tem que pensar realmente no patrimônio. Como um brasileiro, ele precisa de um bom boleto para pagar, e isso é cultural, tem muita gente que eu vou falar, vai guardar, vamos supor aqui, R$ 500 por mês para reserva e R$ 500 para fazer o patrimônio. Esses 500 da reserva ele pode até guardar, mas o do patrimônio ele não vai. E aí que entra o consórcio, porque a gente dá a direção. Sim. Junto com isso volta a questão comportamental. Qual que é a direção que a pessoa quer dar para o dinheiro? Qual que é o objetivo? Você quer alavancar, você quer crescer, nesse momento você consegue crescer só com o teu aporte, ou a gente conseguiria trazer um plano complementar para fazer esse dinheiro crescer e você ter mais tranquilidade. Então tudo isso vai, né, todos esses temas eles vão se complementando. Sim. Eu acho incrível como a mentalidade vai mudando quando você começa a desenvolver a disciplina. Eu Exato. gosto sempre de usar o exemplo. Eu vou comprar um carro. Aí eu decidi o carro. Você só vê aquele carro. Não tem mais daquele E tem um carro. nome para isso. Chama viés da ancoragem. Isso, não tem mais. Mas é que agora Pra eu tô você atenta. Daquele carro. Né? Quando a gente enxerga uma coisa, você só fica naquele carro e você tá atento a ele. Incrível, né? Incrível. Mas eu sempre digo que dinheiro, e você guardar dinheiro, ou você se relacionar bem com dinheiro, é muito similar a você ir na academia. Eu, particularmente, sou apaixonada por musculação. Então, para mim, é um pouquinho mais fácil fazer esse exemplo. Mas quando você vai na academia sem consciência do que você tá fazendo e faz os exercícios lá só por fazer, você pode fazer um agachamento que você mal vai sentir a perna. Você vai sentir um pouquinho, mas não vai ser aquela coisa, a mesma coisa o braço. A partir do momento em que você tem consciência do músculo que tem que pegar, do músculo que você tem que exercitar, a academia começa a ter muito mais resultado. E com dinheiro é a mesma coisa. Então, a partir do momento em que você dá a direção, que você entende a intencionalidade, que cada boleto que você está pagando, ou cada momento que você guarda antes de gastar, que direção que aquele Sim. dinheiro está indo, fica mais fácil. Você Sim. começa a criar essa consciência. E a disciplina, só complementando, ela vem exatamente nesse ponto. Porque a disciplina, ela vem para fazer você guardar de uma maneira eficaz, seja por meio de guardar ali na caixinha do Nubank, né, que é algo mais visual, e complementariedade faz você guardar por um consórcio de longo prazo, por um consórcio de um veículo que às vezes, eu quero trocar de carro, mas tem que ser esse ano, não pode ser daqui 2 anos. Uhum. Então, realmente, de uma maneira mais planejada, de uma maneira mais calma, eu diria. Uhum. É isso aí. E depois que você vai desenvolvendo, você percebe que você consegue guardar e que não muda a tua vida. Não. A gente tem uma capacidade incrível, e eu acho que a nossa melhor característica é a nossa capacidade de adaptação, né? Então, acontece muito, final do ano, a gente vai, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, fala um pouquinho do consórcio com os clientes. Teu consórcio não contemplou, mas olha, você já guardou X, você já tem X pago do seu carro, da sua casa, seja lá qual for o objetivo do cliente. E, gente, as pessoas falam, uau, tipo, tudo isso. E eu pergunto, mas se você não tivesse consórcio, será que você teria guardado? Tati, é inacreditável, mas a maioria diria, não. Não. Nem é de doer o coração, mas é verdade. Né? Nós já tivemos algumas situações que nós lá na letra, a gente tem um comportamento que quando a gente percebe que o cliente não está preparado, ele quer ter o consórcio. Ele deseja comprar um imóvel, ele deseja comprar o carro, ele quer fazer aquilo, só que ele não está preparado para aquilo. Então, quando a gente identifica que esse cliente não está preparado, a gente orienta ele para ele poder organizar as finanças dele, né? E depois que ele organizar essas finanças, ele começar. Vocês fazem uma pré-venda consultiva para depois ele comprar e fazer o pós-venda. Eu tive uma situação que me marcou muito de um cliente engenheiro, e ele já trabalhava há décadas com engenharia, não era uma pessoa jovem, e ganhava bem, tinha um bom salário e tudo, tinha 13º, 14º e tudo mais, e ele morava de aluguel. E ele foi... Um ótimo salário, um estilo de vida altíssimo. Altíssimo, né? E ele tinha uma paixão que era... Quer dizer, ainda tem ainda, né? A paixão, eu espero que sim. Que é a motocicleta, né?
Que é uma paixão cara também. Uma paixão muito cara, né? E ele junto com a motocicleta, vinham os amigos todos. E ele gostava de fazer, os finais de semana, ele gostava de fazer churrasco para os amigos, com muita bebida, aquela comemoração Carne de toda. qualidade. E ele gastava muito ali, né? Então, esse cliente, nós ficamos conversando por 6 meses, até ele ter o preparo certo para ele estar... um engenheiro que eu estou falando, né? Uhum. Para ele ter o preparo certo, para ele começar a investir no sistema de consórcio. E está aí até hoje o nosso cliente aí. E é um ponto muito interessante, porque você falou, ele é engenheiro. Ele se dá bem com números. Com números, exatamente. Cálculo, Cartesiano. exato. Mas aí volto também a um outro bordão que eu sempre falo. Dinheiro não é sobre número, é sobre comportamento. Sim. Então, assim, eu tenho um cliente, inclusive fiz algumas reuniões com ele recente, pensando exatamente nisso. Ele precisa do imóvel, do consórcio, para pagar alguma coisa. Ele está sempre ali investindo em consórcio. E ele chegou para mim, a gente fez ali a reunião, começamos a reunião dentro da mentoria. Não, porque eu preciso fazer um novo consórcio, vai acabar o meu, eu preciso me planejar para fazer um novo. Eu sentei com ele, comecei a mapear todas as contas dele, começamos a trabalhar o comportamento. E ele não é engenheiro, ele é veterinário, mas tudo bem. Ele segue o mesmo padrão que você falou. Eu falei, antes de colocar qualquer consórcio, qualquer dívida nova na tua carteira, né, não é nem carteira, porque a carteira dele tá pequena, vamos começar a fazer a tua reserva, né? Então vamos começar a pensar, vamos começar a entender. E aí vem o que a Daisy falou. Eu falei, ó, de tudo que entra, ele recebe várias vezes picado do serviço que ele vai prestando ao longo do mês. De tudo que entra, você guarda 5% e coloca lá na caixinha dentro da XP. Para realmente começar a fazer a tua reserva. E o engraçado é que ele falou, não dá, Tati, não dá. Eu falei, dá, vai fazer isso. Faz 1 mês e meio, mais ou menos, que estamos trabalhando dessa forma. Ele está dando conta de pagar todas as contas dele da mesma forma de antes, e a projeção agora para maio é que ele vai terminar no positivo, Sim. coisa que ele não termina há algum tempo. Que legal, né? E aí entra exatamente isso. É dar o passo, e muitas vezes a gente tem uma função de ajudar o cliente a perceber que ele tem capacidade, porque muitas vezes é falta de disciplina, muitas vezes é falta de organização e muitas vezes eu acho que é a falta de merecimento, sabe? Que as pessoas crença. têm. Não. E quando a gente vai falar de números... Mas eu incluiria aí a falta de conhecimento. Falta de Então, conhecimento. essa é Principal, principalmente. né? Mas quando ele começa, e também a gente ouve muito assim, falando da importância de acreditar e dar o passo. Porque, vamos falar do menor crédito de imóvel hoje, que é R$100 mil. E aí a gente vai ouvir muito, especialmente aqui na nossa região, que sim, a gente mora numa região de custo de vida alto, de terrenos caros, casas caras. Super Então, faturado. quando a gente fala de R$100 mil, o que a gente ouve de forma bem generalizada é, mas o que eu faço com R$100 mil, né? Então, mas é que é a menor parcela. Hoje você planeja ter R$100 mil com 300 e poucos reais por mês. E aí eu respondo sempre essa pergunta assim, ó. Eu gosto de entender o consórcio como um custo de oportunidade. Perfeito. Tá? Porque quando a gente está capitalizado, não importa se a gente está falando de 10 mil, de 100 mil, de 1 milhão, de 10 milhões, tem oportunidade para aquele tamanho de dinheiro. Então vamos lá, a gente pode. A gente mora nesse lugar que os imóveis são altos, mas o Brasil é imenso. Eu não posso comprar uma casa para eu morar com esse valor, mas eu posso um terreno. Mas eu posso uma sala comercial, mas eu posso alguma coisa. Ele é ponte, mas o começar, sabe? E isso faz você ir criando a disciplina. Então, paguei 1 mês, 1 ano, 2, 3, 5. Contemplou? Agora sim, eu busco a minha oportunidade. Tati, você vem do norte do Paraná, né? Então, mas quantas vezes a gente ouve aí na vida, no cotidiano, dizer assim, fulano de tal tá vendendo a casa, o terreno, enfim, por X. Se eu tivesse esse valor agora, eu arrematava, porque tá metade do preço. Isso foi, e sempre será. Quem está capitalizado, à vista. As oportunidades, elas aparecem para quem tem dinheiro ou para quem tá capitalizado. O mercado, ele gira de uma maneira muito mais fácil, né?
Isso. Eu queria falar um pouquinho agora, um outro quadro bem importante, que é o letras miúdas, aquilo que ninguém te conta, aquilo que está pequenininho no contrato, mas que é importante de ser dito. Cristiano, explica para gente. O consórcio não é uma parcela fixa por todos esses anos, ele tem um reajuste anual. Fala um pouquinho para gente sobre isso. Bom, a gente já falou um pouquinho aqui da Lei 11.795, que é a lei do consórcio, e ela regulamenta, né, várias situações ali. Uma delas é obrigar todas as administradoras de consórcio a de 12 em 12 meses, né, no aniversário do grupo, fazer um reajuste no valor do crédito. Esse reajuste ele é feito, no caso de imóveis, levando a referência ali o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e o IPCA também. Esse reajuste foi feito justamente para garantir ao cliente o poder de compra, porque você vive num país que tem muita inflação, então se você não tiver um reajuste anual, o teu cliente vai ser extremamente prejudicado, né? Antes da lei do consórcio isso não acontecia. O E reajuste, agora, ele vinha... exatamente. Então, digamos que o teu reajuste seja um reajuste ali de 5%, 6% ao ano, né? A tua parcela vai acompanhar e ela também vai ter esse reajuste, né? Então, de 12 em 12 meses é feito esse reajuste no crédito para que o cliente não perca o poder de compra dele. Perfeito. O cliente ele pode contemplar no primeiro ano e ele pode levar 3, 4, 5 anos para contemplar. E o último cliente, ele tem a garantia de poder comprar a mesma coisa que o primeiro cliente comprou. E isso traz muita isonomia para o consórcio, que é todo mundo igual, sobre as mesmas regras, sobre os mesmos direitos, sobre os mesmos deveres. Vou fazer um acréscimo aqui que corrige uma vez por ano nessa média, mas ele tem uma trava em 10%. Né? Então, a economia do Brasil, muitas vezes, ela é instável. Sim. E se tiver aí uma inflação muito alta, ou o INCC foi a 30%, não, aqui ele trava em 10%. Então, esse é o aumento máximo que pode ter dentro da sua carta de crédito. A gente falou um pouco antes, né, daquela cliente que fez um financiamento bancário com a taxa Selic a 2% e agora a taxa Selic é 15%. Então, ela foi muito prejudicada, né? Exato. Então, se tivesse uma trava ali de 10%, ela também sofreria um grande aumento, mas não estaria um prejuízo tão alto assim, né? E quando a gente pega a Selic, por exemplo, ela é um índice determinado pelo Banco Central. Sim. Então, ainda você consegue prever algumas formas dele aumentar, você consegue eventualmente fazer um planejamento para sair de uma maneira um pouquinho mais viável, eu diria. Você vai prever que a Selic vai aumentar. Agora, a inflação, ela vem numa porrada e a gente não consegue entender como, assim, né? Prever, não é nem entender. Você não consegue prever muitas vezes a inflação subindo numa porrada. E às vezes a inflação, às vezes não, ela vai prejudicar o teu poder de compra. E se você não tiver essa atualização de uma maneira bem calculada, consequentemente, você não dá conta de pagar e enfim, de manter, de sustentar. Ô, Tati, a gente fala muito de planejamento. Você fala o dia inteiro sobre planejamento, mas o que faz uma pessoa sustentar algo que ela só vai ver lá na frente? Como? Dá uma dica para essas pessoas que estão planejando. Tem uma pílula, assim, que a pessoa toma a pílula e aí pronto, está preparada para aquilo ali. Porque a gente tem que ter isso, porque, olha, eu vou começar agora, às vezes não basta só saber que daqui X anos eu vou ter, né? Como ajudar as pessoas a manterem isso? Ô, Tati, a gente tem os nossos produtos, né, o nosso trabalho, ele é libertador, né? E eu tenho uma adaptação que eu fiz a um versículo bíblico, né? Que eu digo o seguinte: e conhecereis o sistema de consórcio e ele vos libertará. E uma das coisas que a gente ajuda o cliente através do conhecimento, ele ser liberto,
né? Adorei. É ser liberto justamente dos juros altos, né? De pagar juros, de fazer dívidas, né? De viver num ciclo financeiro pesado, né? Exatamente, né? Muitas pessoas, né? Pagando cartão, virando. É a palavra do consórcio, você leva ela para poder libertar as pessoas, essa é a Exatamente. E verdade. você também tem um produto libertador também, inclusive no nome da sua empresa tá Que é ali a palavra Raízes da liberdade, Liberdade. né? Raízes da Liberdade. Eu dei um match muito legal aqui na nossa conversa e penso, a liberdade para mim ela é um valor muito forte. Por isso que inclusive o Raízes da Liberdade. E eu enxergo a liberdade como segurança, como liberdade de escolha, liberdade de oportunidade, liberdade de tempo. Para mim, isso é um valor que eu enxergo na minha vida no médio e longo prazo e que todas as minhas ações são em direção à liberdade. Por que que eu tô trazendo para mim? Porque eu vou te responder, Daisy, que o tempo, né? Como que as pessoas conseguem sustentar uma decisão financeira de longo prazo? Todo relacionamento, ele exige você entender que nada é imediato, que você vai ter que se moldar, que você vai ter que melhorar tanto do teu parceiro de vida, quanto, vou ter um filho, eu vou ter que melhorar para o meu filho. É um relacionamento de longo prazo, na família, amizades, trabalho e assim vai. E o dinheiro é a mesma coisa. O dinheiro é um relacionamento com o dinheiro. A gente esquece disso. Uhum. Mas várias frases a gente ouve, o dinheiro não aceita desaforo. O dinheiro, né, o que você dá volta para você, Deus te abençoe, Deus dê em dobro e assim vai. Então, na verdade, o relacionamento com o dinheiro, ele exige uma construção de longo prazo. Como todo relacionamento, para você ter esse relacionamento de longo prazo com o dinheiro, você tem que entender, se conhecer, entender quais são os seus limites com o dinheiro, quais são os principais gatilhos que te fazem gastar além da conta. Se você é mais suscetível a comprar para manter um status, então tá bom. O que eu posso comprar e ter no meu orçamento mensal que vai fazer sentido eu manter, para manter ali o meu padrão de vida, que para mim é importante, mas que não vai prejudicar o meu orçamento. Então, tá sempre no equilíbrio. E o que as pessoas esquecem muitas vezes é que isso realmente é uma construção de longo prazo. Então, não adianta nada. Vou trazendo um exemplo do relacionamento que é muito claro para as pessoas. Legal, você conhece alguém, você se apaixona, pede em namoro, começa a namorar e vai pensar em casar. Você tem que pensar a vida com aquela pessoa, não agora que você é jovem, que tá tudo bonito e lindo. Você tem que pensar a vida com aquela pessoa lá na frente, né? Pelos perrengues da vida e a hora que tiver de cabelo branco, a hora que tiver as coisas acontecendo e com filhos e dívidas às vezes acontecendo, porque é normal. E assim vai, né? Então você tem que pensar lá na frente e sustentar essa escolha. E isso vai passar por beleza, vai passar por conhecimento, vai passar por você se conhecer para poder melhorar e vice-versa. E com dinheiro é a mesma coisa. Então, quando você está construindo o teu patrimônio, seja ali começando uma empresa nova, saindo de um CLT e vindo para o mundo do empreendedorismo, seja começando a tua carreira, enfim, vários vieses, todos eles passam por uma pergunta: qual que é o meu relacionamento com o dinheiro? O que eu quero do dinheiro? E o que eu espero que o dinheiro me dê de volta também. Então, eu quero que o dinheiro me dê liberdade, eu quero que o dinheiro me dê segurança. Para mim não é tão importante chegar na casa dos milhões, mas é importante que o dinheiro me dê uma possibilidade de uma renda passiva, né, para complementar às vezes com o INSS que eu não vou ter lá na frente. Então tudo isso, E essa dá uma pauta. Essa dá uma pauta só ela entre renda passiva e INSS e assim vai. Então eu sempre digo que o teu relacionamento com o dinheiro, ele tem que ser sustentado dia após dia. Sim. E volta para a pauta do autoconhecimento. Então quais que são os principais motivadores teus em relação ao dinheiro? O que você ouvia lá atrás que hoje faz você ou gastar demais ou não saber gastar e não saber se controlar? Então, Daisy, é extremamente complexo, mas tudo passa realmente por esse ponto de reconhecer os teus padrões, reconhecer e alinhar os teus objetivos de vida. Então, voltando pro relacionamento, finalizando aqui esse ponto, quando você vai casar com alguém, você reconhece os pontos que em você não é tão bom, o que você precisa melhorar para fazer aquela pessoa feliz e aquele relacionamento saudável, e alinhar os objetivos de vida. Quer ter filho, não quer ter filho, quer casar, não quer casar, quer morar perto, longe da família. São as premissas, né, que tem que ficar bem clara, né? Exatamente, as regras do jogo. E com dinheiro é a mesma coisa. Então, você reconhecer os teus padrões para poder melhorar eles e alinhar os teus objetivos,
Tudo isso vai fazer com que as regras do jogo, do teu relacionamento com o dinheiro, fiquem mais claras para você sustentar essas decisões financeiras. E saber que não tem certo e errado, errado, nem né, pílula Tati? mágica. Porque quando a gente fala de liberdade financeira, a minha tem um número, a tua tem outro, né? Exatamente. E tá tudo certo. Tá tudo certo, a realidade de cada um é muito diferente, os sonhos de cada um é muito diferente. Tem cliente meu que o objetivo é ter o primeiro imóvel ou viver de renda passiva por Sim. aluguel. Tem cliente meu que o objetivo é chegar no número do milhão, ali no primeiro milhão, que é o mais importante. Então, cada um vai ter a tua relação com o dinheiro, o que que é importante e a própria definição de liberdade, Sim. né? Então, o Raízes da Liberdade vem exatamente daí. O Raízes o teu comportamento com dinheiro, aquela base para você construir em direção à tua liberdade, seja ela qual for. Perfeito, Perfeito. Tati. Perfeito para a gente encerrar isso tudo. Conta pro pessoal como é que quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, tuas redes sociais, fala aí para divulgar o teu trabalho, que é ótimo. Bom, primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, um tema que se deixar a gente vai ficar falando por horas. Hoje eu trabalho com o método Raiz, que inclusive é esse método voltado para reconhecer, alinhar e investir o teu dinheiro de uma maneira mais coerente e que faça sentido para você, Sim. não seguindo só um guru da internet. Trabalho com mentoria, sou assessora de investimento na XP também. O meu Instagram é tatiamaral.finanças, tudo junto, dessa forma. E é isso. Estou aí disponível para a gente poder conversar, trocar uma ideia leve e tranquila sobre dinheiro. Obrigada, Tati. Foi um prazer ter você aqui. Cristiano, quer... Bom, obrigado, Tati, né, pelas informações aí, por tudo que você passou pra gente, né? E obrigado por você ter vindo aqui, tá? Valeu. É que patrimônio nasce de planejamento, nasce de consistência, como muito foi falado aqui. Até a próxima.